Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Bom dia! Hoje, 31 de janeiro de 2024, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série O Livro de Richard Dawkins, Deus, um Delírio. Esse é o segundo vídeo da série. Comecei ontem, não é, gente? Comecei ontem a série. Mostrando aqui, ontem eu mostrei no primeiro vídeo, falei um pouco sobre o autor, o biólogo e etólogo evolutivo Richard Dawkins, que mora em Oxford, na Inglaterra, e mostrei também o esqueleto do livro, não é? A constituição por completa do livro, não é? Então vamos lá. Vamos começar aqui pela capa, pelas duas capas. Aqui a capa e a contracapa. Vamos analisar muitas coisas aqui. Vamos começar logo pelo título do livro. Veja o título aqui. Deus, um delírio. Deus, um delírio. Por que o Richard Dawkins escolheu esse título para seu livro, hein? É importante a gente saber isso. Por que você acha que ele escolheu esse título? Deus, um delírio. Por que isso? É importante a gente analisar o título do livro. Não é uma coisa que surgiu por acaso. Não. Não. O título do livro é muito importante. Deus, um delírio. Então vamos explicar isso aqui. Na página 28 e 29 do livro, o Richard Dawkins, aqui está, nas páginas 28 e 29 do livro, edição de 2008. Aqui ele explica por que ele escolheu o título Deus, um delírio. Por quê? Então vou explicar aqui agora a você aí. Como eu sempre digo aqui, essa série será maravilhosa para as pessoas que já leram o livro e para as pessoas, principalmente, para as pessoas que não leram o livro. Será uma série maravilhosa, porque você terá um conhecimento aí profundo do livro. Pessoas que já leram, milhões de pessoas que leram este livro aqui, como leram apenas uma vez, captaram pouca coisa. Isso é natural. E pessoas que não leram o livro, com maior razão ainda, não captaram nada. Então, você que não leu o livro, com essa série que estou fazendo, você conhecerá este livro aqui muito mais do que milhões de pessoas que o leram. Então vamos lá explicar logo o título do livro, Deus, um delírio. O Richard Dawkins, como já disse aqui no início, nas páginas 28 e 29, ele explica por que o título Deus, um delírio. Então ele começa assim, ouça aí. A palavra, entre aspas, delírio, do meu título inquietou alguns psiquiatras, que a consideram um termo técnico que não deve ser usado à toa. 3 deles me escreveram para propor um termo técnico especial para a alucinação religiosa, e o termo técnico proposto pelos 3 psiquiatras é o termo, entre aspas, relírio, em vez de delírio. Então veja, e continua aqui o Richard Dawkins. Talvez pegue, mas por enquanto vou ficar com delírio e preciso justificar seu uso. Aqui nas páginas 28 e 29, o Richard Dawkins explica aí por que o título
Deus, um delírio. Então aqui vou explicar para você o que está aqui nas páginas 28 e 29. É o seguinte, gente. O Richard Dawkins, aqui nas páginas 28 e 29, ele diz que recebeu aí orientações de alguns psiquiatras, veja bem, de alguns psiquiatras, pedindo para que ele trocasse o nome delírio por relírio, que era um nome mais técnico, porque, segundo os psiquiatras, a palavra delírio não pode ser empregada assim de forma à toa. Então, o Richard Dawkins, segundo esses psiquiatras, ele devia trocar o nome delírio por relírio, em questão de terminologia, questão de nome técnico. E aí o Richard Dawkins ouviu os psiquiatras e continuou usando delírio em vez de relírio. E aí o Richard Dawkins vai explicar por que ele permaneceu usando a palavra delírio e não relírio. Então ele explicou isso aí e vamos entender agora. Tudo isso está nas páginas 28 e 29 do livro. Então veja, ele até citou aqui os nomes de 3 psiquiatras que deram orientação a ele para colocar a palavra relírio em vez de delírio. Então, os 3 psiquiatras, ele traz os nomes dos 3 na página 491 do livro. São eles, os psiquiatras Zoe Hawkins, Beata Adams e Paul John Smith. Então veja, esses 3 psiquiatras orientaram o Richard Dawkins a colocar a palavra Deus um relírio e não Deus um delírio. Entenda bem, os 3 aí. E o Richard Dawkins não aí aceitou a orientação dos 3 psiquiatras. Não aceitou, continuou com o termo delírio, Deus um delírio. E aí o Richard Dawkins, como é uma pessoa consciente, inteligentíssimo, o que ele fez? Ele diz assim: eu prefiro delírio e vou explicar por quê. E ele explica nas páginas 28 e 29 e dá uma explicação maravilhosa que eu vou confirmar aqui com o Dicionário da Língua Portuguesa. Estou aqui com o Aurélio Buarque, de Holanda. Então, o Dawkins, ele vai explicar por que ele prefere o título Deus um delírio e não relírio. A primeira explicação dele, ele diz aqui que o dicionário em inglês, chamado Penguin, ou Peguin, pronúncia inglesa, Penguin. Então, ele foi ao dicionário inglês, lá na Inglaterra, onde ele mora, em Oxford. Ele pegou o dicionário lá, o Peguin, a pronúncia aí não importa. Ele pegou esse dicionário inglês e procurou ali no dicionário a palavra delírio. E diz ele aqui que o dicionário inglês define delírio como crença ou impressão falsa. Viu aí? Então, ele está dando a primeira explicação. Ele preferiu ficar com delírio em vez de relírio, recomendado pelos psiquiatras. E ele diz aqui a primeira explicação dele: o dicionário inglês traz a palavra delírio como crença ou impressão falsa, que é o caso da religião. Então aqui a primeira explicação do Dawkins. Parabéns a ele. E ele traz mais ainda uma explicação. Ele pegou o dicionário que vem com o Microsoft Word. Microsoft Word. Vem um dicionário sempre nos computadores, não é? O dicionário
que vem com o aparelho lá, o Microsoft Word. Então, o Richard Dawkins foi ao dicionário trazido pelo Microsoft Word e procurou também nesse dicionário a palavra delírio. E lá está, no dicionário do Microsoft Word, dizendo que delírio é, entre aspas, uma falsa crença persistente que se sustenta mesmo diante de fortes evidências que a contradigam, vírgula, especialmente como sintoma de um transtorno psiquiátrico. Então veja, essa definição também trazida pelo dicionário, pelo Microsoft Word, essa definição de delírio também é relativa à religião. Então não há razão alguma para o Richard Dawkins mudar o título delírio por relírio. Não há, porque os dicionários trazem a definição de delírio como assim o deseja o Richard Dawkins. Satisfaz a ele delírio nos dicionários lá. Mostrei aqui dicionário da língua portuguesa e o dicionário aqui, acompanhando aqui o Microsoft Word. Entendeu? Por isso ele escolheu delírio. E ele está certo. E aí ele diz assim, em relação a essa definição do dicionário trazido pelo Microsoft Word. A primeira parte aí, ó. Delírio é uma falsa crença persistente que se sustenta mesmo diante de fortes evidências que a contradigam. A primeira parte aí, ele diz que isso aí se refere à religião. Ele está com razão. E em relação à segunda parte, que diz assim, ó, especialmente como sintoma de um transtorno psiquiátrico. Veja bem, em relação a essa segunda parte aí, da definição de delírio, isso aí, como diz que é um sintoma de um transtorno psiquiátrico, o Richard Dawkins diz que isso aí ele deixa para o campo da psiquiatria. Mas aí ele afirma que em relação a delírio, veja bem, você entendeu, não é? Na primeira definição, na primeira parte da definição, que diz uma falsa crença persistente que se sustenta mesmo diante de fortes evidências que a contradigam. Essa primeira parte aí é puramente a parte da religião. E a segunda parte aqui ele diz, aqui no dicionário, especialmente como sintoma de um transtorno psiquiátrico. Ele deixa essa segunda parte aí para o mundo da psiquiatria, mas a primeira parte da definição de delírio é relativa à religião. E ele aqui aproveita o momento e traz uma afirmação de Robert M. Pirsig. Robert M. Pirsig. Esse Robert M. Pirsig, ele foi um escritor e filósofo americano. Faleceu agora em 2017 com 88 anos de idade. Era um homem inteligentíssimo, uma pessoa superdotada, com um QI altíssimo. Então esse Robert M. Pirsig, que foi um escritor e filósofo norte-americano, aqui na página 29, o Dawkins traz uma afirmação dele falando também sobre religião e delírio. Então aqui ele traz a afirmação de Robert M. Pirsig. Ele dizia assim, o Robert: quando uma pessoa sofre de um delírio, isso se chama insanidade. Quando muitas pessoas sofrem de um delírio, isso se chama religião. Viu aí? Palavras de Robert M. Pirsig. Então, gente, veja aí. Eu estou aqui com o dicionário da língua portuguesa. Ó. Aurélio aqui Buarque de Holanda. Dicionário da língua portuguesa. E a afirmação aqui do dicionário sobre a palavra delírio
é a mesma que o Richard Dawkins mostrou aqui, trazida pelo dicionário da Microsoft Word. Então veja aqui, vamos lá, Aurélio, aqui está, Aurélio Buarque, aqui, dicionário da língua portuguesa. Veja a definição do Aurélio sobre delírio, é a mesma que eu acabei de ler, trazida pelo Richard Dawkins. Diz assim o Aurélio, no campo da psiquiatria, veja aí, no campo da psiquiatria, ele diz: delírio é ideia falsa, devido a prejuízo grave na interpretação da realidade e que, em face de um raciocínio correto, não se modifica ou pouco se modifica. Significa também êxtase, imoderada excitação do espírito, agitação, desvairamento, alucinação. Então veja, o dicionário Aurélio da língua portuguesa sobre delírio diz aí que é uma ideia falsa, uma ideia persistente, uma ideia fora da realidade, delírio. É uma ideia, é uma crença falsa, delírio. Você entendeu? E diz aí que é uma crença persistente, que, mesmo diante das evidências que contrariam essa crença, essa ideia falsa, mesmo diante das evidências, a pessoa que crê, que tem crença, a pessoa continua com a crença, mesmo diante das evidências que contradizem essas crenças, entendeu? É uma alucinação, delírio. E está aqui no dicionário Aurélio da língua portuguesa, está nos dicionários da língua inglesa, está em qualquer dicionário. Delírio, ideia falsa, crença, simplesmente crença persistente, crença contra a realidade, crença tão mórbida, tão acirrada que, mesmo diante de evidências que contradigam, que venham a contradizer essas crenças, mesmo diante das evidências, a pessoa crente continua com essa alucinação, não abre mão dessa alucinação. Então, aí está explicado, gente, por que o Richard Dawkins preferiu Deus, um delírio. Por quê? Vários psiquiatras pediram a ele que trocasse o nome por causa da nomenclatura técnica, né? Seria melhor relírio e não delírio. E ele não aceitou essa orientação de psiquiatras, porque ele trouxe aí os dicionários ingleses, dicionário que acompanha o Microsoft Word, dicionário de qualquer língua, e aqui está eu mostrando o dicionário Aurélio da língua portuguesa, trazendo o delírio como ideia falsa, crença persistente contra a realidade, crença que, mesmo diante de evidências que a contradizem, mesmo diante dessas evidências, são crenças que ainda continuam, porque são ilusões. Então aí está explicado por que o nome correto, Deus, um delírio. Está explicado. E o dicionário aqui da língua portuguesa, o Aurélio até diz que no campo da psiquiatria é isso aí. Crença, uma ideia, aqui está, ideia falsa. Crença, uma ideia falsa. Alucinação, ideia falsa devido a prejuízo grave na interpretação da realidade. E que, em face de um raciocínio correto, não se modifica ou pouco se modifica, entendeu? É isso aí. A pessoa crente que acredita em um Deus, não há prova nenhuma, não há evidência nenhuma. A pessoa que acredita em um Deus, veja, está contra a realidade. E mesmo que alguém mostre provas contrárias a essa crença, a pessoa crente ainda continua acreditando. Ela não aceita modificação alguma, entendeu? Porque é uma crença mórbida, é uma coisa persistente, que mesmo diante de um raciocínio completo, não se modifica ou modifica pouca coisa.
Você entendeu? Aí está a explicação. Então esse o segundo vídeo aí da série, o segundo vídeo. Então você já está aí, nesses 2 vídeos, você já está percebendo que está sabendo mais do livro do que milhões de pessoas que o leram, porque eles não sabem disso. E isso aí está no livro, entendeu? É porque a pessoa lê, faz apenas uma leitura e retém pouca coisa. Entendeu? Não compreende. Retém pouca coisa. A pessoa que lê um livro apenas uma vez. E quem não lê o livro, com maior razão ainda, nada sabe sobre ele. Então, nesses 2 vídeos, você já aprendeu muita coisa sobre o livro Deus, um Delírio. Você já aprendeu muita coisa em 2 vídeos que são desconhecidas por milhões de pessoas que já o leram. É isso aí. Viu aí? Olha aí. Então é isso. Aí está explicado porque o Richard Dawkins ficou com a expressão delírio. Deus, um delírio. Mais um vídeo e muito obrigado.